Salve, salve galera do Quilombo Podcast, eu sou o Valmérico Filho, ao lado do TMP do Nascimento, e hoje como convidado temos Felipe Santos. Felipe, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite do Quilombo Podcast, pode estar aqui sendo mais um dos entrevistados. Felipe, muito obrigado, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Boa tarde, galera, boa tarde, Valmérico. O tema de hoje vai ser cultura afro-brasileira, né? A preservação da memória da cultura afro-brasileira. Para começar, você poderia nos dizer o que é essa cultura afro-brasileira? Cara, primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. É a segunda vez que eu estou aqui, né? Primeira vez foi apresentando um documentário que fala das políticas de igualdade racial da Bahia, que é de extrema importância de trazer aqui. E a segunda agora. E sobre o tema, a gente tem que entender que a cultura afro-brasileira existe uma multiplicidade, né? Tem um conjunto múltiplos de manifestações culturais. Então a gente vê a capoeira, a gente vê o samba, a gente vê também o candomblé, que é uma cultura afro-brasileira. E nisso se cria os movimentos, né, que é o movimento negro, os movimentos sociais, que nascem de uma perspectiva de reivindicar os direitos da população negra, soteropolitana, baiana, brasileira. Felipe, diga uma coisa, a gente está falando sobre cultura afro-brasileira. Como que você acha que a cultura afro-brasileira deveria estar representada hoje na política? A gente está pensando por um momento eleitoral, né? Em todos os estados do Brasil, eleições municipais para prefeitos e vereadores. Como você acha que deveria ser essa representação? Assim, essa representação tem que ser de uma pessoa que conheça a fundo, em todo esse sentido, né? De ser pertencente também dessa cultura, de estar ali promovendo as políticas públicas, que é muito importante, e trazer um reflexo no sentido de reciprocidade, né? Que é estar ali atuando e dando um processo de continuidade. Só que aqui a gente vê, ainda mais nesse processo eleitoral, a gente vê muita deturpação, né? A gente vê muitas pessoas brancas usurpando nossa cultura afro-brasileira e criando uma narrativa não histórica, né? Ele traz para si como um instrumento de transformação deles, e nisso prejudica também bastante a nossa caminhada política e de ser inserido também nesse processo político. Mas tem outro lado, né? Que é outro lado da gente, fala a gente em geral, né? Que está ali nas políticas públicas de igualdade racial, que a gente traz o movimento negro para estar dialogando junto com segmentos culturais, que é o hip hop, que é o samba, que é o candomblé, que é essa multiplicação em geral que é cultura, né? Quando a gente fala de cultura, há uma multiplicidade, como falei antes. Então, um conjunto bastante interessante, esse instrumento de luta. É uma coisa que eu costumo dizer que a gente não tem uma palavra certa para definir o que é cultura. Quando a gente menos espera, aparece alguma coisa, aparece um instrumento, uma cantiga, algo mesmo que você vê assim, porra, isso faz parte de uma cultura tal, de uma cultura X. Então, acho que ter uma palavra para especificar o que é cultura não existe, não existe. Você tinha falado também da questão do candomblé, da apropriação de pessoas de pele branca, né, com as coisas da afro. E uma coisa que eu uma coisa que eu estava vendo, um termo que eu vi de uma pessoa no TikTok é a Umbanda, né? Temos o candomblé, temos a Umbanda, e aí a pessoa fala assim: agora a gente tem a Umbranca. Sim. São pessoas de pele bem clara, né? Que mudam totalmente o jeito de uma gira. Ela no vídeo diz assim: é a gira girando. Sim. E nessa casa que eu fui, todo mundo reto assim, parecendo que vai comer a Santa Ceia, né? Que serve na igreja, que o padre serve na igreja. É uma coisa que as pessoas negras deveriam se afirmar. Isso é meu, isso não lhe pertence, sabe? E é muito bom você falar de gira, né?
que essa gira é uma circularidade, né? Que você vê uma roda de samba é sempre em torno de uma roda. A capoeira também é feita de uma roda. O candomblé também, a saudação é essa essa gira, é esse círculo, né? Que é o meio, início e meio. Mas é bom você trazer essa referência. E a questão da Umbranca é bem complexa, né? Até porque eu estava conversando isso com um boiadeiro, né? Eu nasci, cresci no Candomblé, então eu estava conversando isso com um boiadeiro. Eu falei sobre a branquitude, em geral, está inserida na religião, né? Quando a gente fala de Umbanda, essa religiosidade, que Candomblé parte de uma perspectiva de espiritualidade. Então, nisso, eu tomei um esporro. Entendeu? Tomei um esporro assim que eu fiquei. Como assim? A gente está lutando pelo nosso direito, aí vem uma pessoa de pele clara e está inserida na nossa cultura e também usurpa, né? E vem falando de um modo de uma simbologia de pseudociência, que é o astronomia, que é, você é santo de quê? Você é que nem. Você é de que signo? Você é de signo tal. Então, há uma complexidade nisso, entendeu? Então, de estar nesse espaço, que é um banda que traz uma perspectiva afro-brasileira, que tem ali, você tem os caboclos, você tem os pretos velhos, né? Que sempre está dialogando, trazendo uma referência do presente e futuro. Então, a gente tem que estar nesses espaços assim, lutar os espaços que é nosso de direito. Eu acho que é uma síndrome, né, que as pessoas brancas têm de querer ser negões e negonas, pretos, né, naturalmente, né, naturalmente não, naturalmente, natora, eu quero ser preto porque meu avô foi preto, Sentiu o nego drama. porque meu avô foi preto. Vai, meu Mérico. Entrando nesse assunto aí, Felipe, você poderia dizer qual a importância da preservação da cultura afro-brasileira na formação da sociedade? Assim, quando a gente fala dessa formação da cultura afro-brasileira, eu lembro do Quilombo do Palmares, né? Que é o primeiro quilombo de negros fugidos estruturado no Brasil, que é a República de Palmares, que é Gangazumba, Zumbi do Palmares. Eu até estava ano retrasado, criaram um parque memorial, trazendo esse retorno, né, de a gente estar frequentando, tendo acesso, o que foi nos tirado. Então, trazer essa perspectiva do Quilombo do Palmares como uma forma de instrumento de continuidade. Eu falo continuidade porque tem um Quilombo Podcast, né? Então, o Quilombo Podcast é uma continuidade disso, né? É um mediativismo que é nesses entrelaços do aquilombamento, entendeu? De conhecimento, de passar. Tem até um Acatinga, né? Quando ele fala que é vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, nasce nessa narrativa, né? Essa importância da cultura afro-brasileira como intervenção cultural. Felipe, existe algum marco histórico assim de influência do afro na política brasileira? Assim, sou estudante da Unilab, né? Que é a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, tem essa pluralidade, né? Do continente africano, que fala a língua portuguesa, que são países colonizados. E tem uma professora lá que foi a primeira secretária da Igualdade Racial, Matildes. Então, essa continuidade de Matildes, como uma secretaria de reparação, entendeu? Trazendo outras referências como a Bíblia do Nascimento, que fala do quilombismo, traz uma perspectiva do pan-africanismo dos Estados Unidos, com Marcus Garvey, e na África ele traz o quilombismo para o Brasil e também tem esse processo de continuidade com o Luiz Alberto, né? Luiz Alberto te perdeu recentemente, que foi um cara que lutou arduamente
para as políticas públicas de igualdade racial aqui na Bahia. Pedro, você poderia me falar de novo qual foi a pergunta que você fez que eu acabei esquecendo? Qual é algum marco histórico do afro, né? Do afro na política brasileira. Felipe, eu estava conversando com o Pedro aqui até então, né? Que eu tinha me esquecido dessa pergunta. Aí eu me lembrei que o Brasil, né? Na história do Brasil já teve um presidente negro. Foi o primeiro presidente e único até agora, Sim. que foi o famoso Nilo Peçanha. Professor, o que você poderia falar dele em relação a essa pergunta que Pedro falou? Cara, falar de Nilo Peçanha é um apagamento histórico, né? Todo um processo eugenista que o Brasil percorreu sobre a margem ali de Nina Rodrigues. Então esse apagamento de Nilo Peçanha é a marca história do Brasil, né? Que apaga essas figuras negras como um referencial de política, em todo esse sentido, no Brasil. E nisso existe toda essa complexidade, né? Nem muitas pessoas sabem quem foi Nem Nilo todos. Peçanha. Então, como eu trago referência de Luiz Alberto, nem muitas pessoas também conhecem Luiz Alberto, que foi uma marca histórica aqui do movimento negro baiano soteropolita. Continue, filho. Quais são os desafios que a gente encontra, né, para fazer essa preservação? O desafio que a gente encontra é um apagamento histórico, né? Esqueci de... Esse apagamento histórico de estar excluindo a gente em todos os processos políticos, burocrático, tirando a imagem ali do, do ser político negro, entendeu? E trazendo as ineficiências da política pública, entendeu? Então a gente tem esse processo de exclusão dentro desses espaços políticos e pessoas da pele clara, né? Tá sempre à frente ali em todos os sentidos. Então é algo estrutural, como o grande pensador Silvio Almeida, né, traz esse referencial. Verdade, Silvio Almeida. A gente estava falando sobre políticas públicas até pouco tempo atrás. Você poderia dizer como as políticas públicas podem apoiar a preservação da cultura afro-brasileira? As ações afirmativas nascem nessa perspectiva, né, de incentivo, de apoio. Tem até uma lei que é 10.639, que se torna obrigatório o ensino afro-brasileiro nas escolas, seja ela infantil, ensino médio, que não é aplicada. Você estudar aqui, eu sei que são alunos do colégio Heitor Villa-Lobos. A gente tem esse processo de entendimento do que é o quilombo, nas pesquisas que a gente faz, né? Nas pesquisas que a gente está ali disposto a querer ter conhecimento, querer ter mais sabedoria nesse sentido. Então o ensino meio que anula, entendeu? Anula a gente reconhecer a nossa história, a gente reconhecer todo o processo político que a gente já fez. Eu creio que falta isso um pouco nas escolas. Pararmos um pouquinho de olharmos para a Revolução Francesa, para um pouquinho para a Europa, voltar os olhos assim um pouquinho para a África, para Senegal. Tivemos reinados lá, tivemos reis e rainhas. Por que é só lembrado Luís Henrique XV, Luís XIV, Ana Bolena, Pedro Álvares Cabral, Dom João? E não é lembrado os reis e as rainhas, porque só eles têm os nomes, só eles ocupam as posições de destaque, né? Eu creio que falta isso bastante nas escolas. Tem uma música da banda Reflexo do Ludum, que ela canta assim: a rainha Ranava Longa deixava-se na vida e na mocidade, majestosa, negra, soberana da sociedade. Foi aí que eu vim parar para prestar atenção. Meu Deus, eu ia morrer sem saber que existia essa rainha pelos lados de lá, porque a gente só escuta nome de rainha europeia, né? É uma coisa que é muito interessante você ter tocado nesse assunto. As escolas precisam se atentar a isso, principalmente os professores de histórias, né? São o pessoal que bate bastante nessa tecla.
Felipe, você poderia explicar para a galera agora um pouquinho, saindo um pouquinho do nosso tema aqui, você podia explicar agora o projeto que você está participando atualmente, que é o projeto da Cipó Comunicações, né? Sim. Que é o JNPP. Como é o nome do projeto mesmo? JNPP, Juventude Negra e Participação Política. Sim. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse projeto? A Juventude Negra e Participação Política é um projeto da Cipó que a gente cria um espaço dentro da Cipó e traz essa juventude negra soteropolitana de vários bairros periféricos de Salvador para incidir, né? Incidir politicamente, pensar a política pública ligada à juventude negra, Sim. entendeu? Então, é um projeto bastante enriquecedor. Só que tem um problema. A gente participou de vários espaços políticos e a gente nunca foi ouvido, né? Essa ineficiência de escuta, entendeu? Essa descrença também de que a juventude tem, juventude negra, entendeu? Que nosso papel é sempre estar de servidão, né? Então a gente estava sempre decidindo, sempre debatendo, sempre indo a fundo também de, tem que falar da gente pra gente, entendeu? Não adianta a gente fazer uma mesa de juventude negra sem a gente estar lá, né? Ter o reflexo de ter uma reciprocidade. Então a gente fez um documentário, entendeu? A gente partiu para o mediativismo, a gente fez um documentário que nasce numa perspectiva de agora a gente vai ser assistido, né? Agora a gente vai ser assistido e a gente vai ser inserido nesse diálogo, né? Então a gente traz figuras do movimento negro, do movimento sociais, do movimento também sindical, as pessoas institucional e também pessoas que sofreram com racismo aqui na Bahia. Então a gente traz um centro de referência, Nelson Mandela, que muitas pessoas não conhecem, e cria uma narrativa de vamos ser vistos, né? Vamos ser vistos agora no nosso documentário, falando de uma política que é ineficiente e muitas pessoas conhecem. Então, foi um lado positivo que a gente lotou a sala à volta da Silveira e deu um processo de continuidade, né? Um processo de continuidade no sentido de a gente fazer uma audiência pública falando sobre juventude negra e segurança pública, né? Falando do genocídio da juventude negra e também teve uma conferência, entendeu? A conferência também foi um reflexo de trazer coisas coletadas na conferência para essa audiência. E outro processo também de continuidade agora é o nosso videocast, né? De trazer essa juventude negra para ter o voto consciente, né? De trazer candidatos, para impulsionar candidatos negros e trazer uma narrativa de política pública de juventude nessa reciprocidade, né? Das perguntas, como a gente está fazendo aqui, né? Das perguntas e respostas, do que eles pensam, né? Do que eles pensam como um projeto de lei e como projeto político deles. E essa é a JNPP. Esse videocast, gente, que ele está falando, o nome é Pode Falar Pra Que Você Me Olha Assim, né? Pra que melhor assim? A imagem, são dois microfones, só que no lugar do microfone são duas cabeças, não é isso? Eu vou até estar pedindo para depois, a galera tá colocando aí para vocês darem uma olhada. É interessante porque eu estava lá no dia, né? A gente teve uma roda de conversa. É interessante porque a gente pode ver, né? A galera de fora que não assiste muita televisão, pode estar vendo quem realmente vai estar representando a gente na Câmara Municipal de Salvador e até mesmo no cargo mais alto do município, que é o cargo de prefeito. Então é importante também vocês pararem para ver. O Colombo Podcast também está nesse debate também, está trazendo aqui pessoas que estão tentando trazer, pessoas que estão se candidatando a ocupar cargos como vereadores e também prefeitos, pessoas que vão realmente representar, que tem algo para representar. Tem algumas entrevistas aqui que vocês podem estar dando uma olhada também. Como as bancadas brasileiras influenciam na criação de política e preservação cultural? A bancada brasileira
quando a gente fala de uma bancada de um movimento negro, cria uns projetos de lei como a cota, né, que é um projeto positivo que foi criado do movimento negro, nasce de uma narrativa, de uma perspectiva de um aquilombamento, né, um aquilombamento político. Você vê que tem até um movimento agora que é do... Vou fugir o nome aqui agora, né? Mas é um movimento importante, né, que traz essas candidaturas negras para impulsionar financeiramente e estar expandindo mais essa bancada que possa promover mais política pública ligada à reparação histórica, né, do Brasil. Então é um processo de continuidade que a gente tem que impulsionar diariamente, né? Diariamente, de trazer pessoas negras que tenham um compromisso com a população, né? Quando eu falo população, a gente, né? População negra, no sentido de demarcação, né? A gente tem que demarcar os nossos quilombos contemporâneos, os quilombos urbanos, no sentido de estar valorizando a cultura em geral ali inserida, que é a capoeira, que é o samba de roda, que é o candomblé, que é o hip hop, entendeu? Então a gente está sempre nesse posicionamento. Continuando, né? Felipe, eu penso da seguinte forma que você falou, acabou de falar, né? Sobre a questão das candidaturas, voltando também. Uma pessoa que viveu a vida inteira morando em prédio, em apartamento, em lugar consideravelmente não violento, mas sim seguro, não vai saber representar uma comunidade que passa o dia todo tendo assalto, ponto de drogas e outras coisas que acontecem, violência, entre outras coisas. Eu acredito que isso daí. Então é importante a gente ver, aquela pessoa que está se candidatando no nosso bairro, o que é que ela está procurando, o que é que ela está propondo, o que ela vai fazer no mandato dela. Não é, Pedro? O que é que ela vai trazer aquilo dali? Qual o debate, qual o tema que ela vai fazer? Pô, será que ela vai voltar em alguma coisa certa que realmente a gente está precisando? Será que ela vai trazer o que é mais fácil, né? Aquela iluminação que a gente está precisando naquela rua do nosso bairro? Será que ela vai parar para ver qual é a dificuldade que a gente tem diariamente? Os ônibus, os horários que a gente tem, isso tudo? Será que ela realmente vai? Então uma pessoa que é privilegiada não precisa pegar um ônibus, não precisa pegar um metrô da vida. Eu acredito que não vai ter essa mentalidade para estar representando na Câmara Municipal. Então, a pessoa que sai do, bota assim, um bairro, não digo um bairro, um bairro mais... Alphaville. Sai do Alphaville, uma pessoa que está se candidatando ao Alphaville, sai do Alphaville e vem para cá, bota assim, um Arenoso. Você acha que realmente aquela pessoa que viveu, nasceu, viveu e mora no Alphaville até hoje, vai representar aquela pessoa que mora no Arenoso? Não vai, não existe isso. Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Que o que o a questão do racismo estrutural aqui em Salvador, principalmente, são esses candidatos, né? Esses candidatos brancos, e do que sai do Alphaville, que vem uma perspectiva de fazer política, que é política... A gente não pode dizer que é branco, né? Porque é o seguinte, Sim. a galera que é branco hoje está chegando na hora de escrever lá como vereador, sou pardo, sou negro. Exatamente. E essa galera que mora lá, tem que dizer assim, essa galera que mora lá, que depois sai de lá, quer vir pra cá pra jogar, então é difícil. E lembrando que essa questão do pardo negro foi um marco histórico do movimento negro, né? De estar inserido na política e ter uma política de cota também na política partidária. Então, esses candidatos privilegiados entram nas comunidades com a política do toma lá e não dá cá, entendeu? Então, vai nesse sentido, né? Que você vê que a necessidade fortalece o racismo. Então, a gente tem essa necessidade gigantescamente, né? Dessa vulnerabilidade, dessa ineficiência das políticas públicas nos nossos bairros. Que você vê que o saneamento básico é sucateado, a iluminação, né? Que faz parte da segurança pública. A gente tem que entender que a segurança pública tem uma multiplicidade. Então, você vê que não tem uma quadra, uma infraestrutura, então não tem um instrumento de lazer e de esporte. Então, vem candidatos como Bezerra da Silva, Caú, né? Promovendo a melhoria no bairro. Mas ele tem o quê? Ele tem recursos financeiros, entendeu? Tá bem arrumado,
está bem estruturado dentro dos partidos, seja de esquerda e de direita. Então ele está sendo bem visto. Então está sendo bem visto, bem arrumado. É que nem aqueles coaches falam, né? Se arrume e seja bem visto, entendeu? É. Arrume seu cabelo e tá tudo certo. Você vai ser bem visto, então as pessoas vão olhar para você como um salvador da pátria. E acontece muito. Tem uma frase que eu sempre escuto, né, no período de eleição, que é a seguinte frase: roubou, mas fez. Fulano está roubando, mas está fazendo. E se a gente não derrubar esse tipo de pensamento, a gente vai continuar tendo a mesma política defasada no país como a gente está hoje. Não é só a política municipal, é a questão da Câmara, é a questão do Senado, é a questão da presidência. Se fosse de criar uma lei, eu, Pedro, criaria a lei que o candidato que fosse investigado ou fosse condenado nunca mais voltaria a ocupar um cargo público, principalmente um cargo importante como esse. Quanto esse pensamento de vigorar, de que o meu candidato ele está fazendo, mas ele rouba. Se eu estivesse lá, eu também roubaria. Gente, com tanto dinheiro assim na minha frente, se a gente não combater esse tipo de pensamento, vamos continuar tendo essa espécie de candidato que você falou. Se a gente não melhorar isso, se a gente não exterminar isso da mente das pessoas, cada vez mais o Brasil vai dando passos para ir de mal a pior, como já está acontecendo. É que nem aquela narrativa, que nem a musicalidade, né? Vou trazer de volta do Bezerra da Silva. Se gritar, pegar ladrão, não sobra Não fica um. Exatamente, Não não um. sobra um, entendeu? Então, é bem complexo nisso, até porque pessoas que tá ali, né, na vida gatuna da política, rouba, mas faz, né? Então, a gente vê um olhar não crítico, né, nesse sentido, de ver uma figura bem estruturada economicamente, então a gente sempre quer ter esse reflexo, né, de quero ser que nem ele, entendeu? Então a sociedade em si tem esse reflexo, né, de pô, tá bem estruturalmente, vamos seguir aí, que isso aí sabe fazer. Porque, veja bem, repare bem, eu tenho um candidato que ele é condenado, vamos supor, por lavagem de dinheiro. O que é que a lei determina? Prisão. Pronto. E esse candidato, essa pessoa que está ocupando um cargo público, ela está assim com a lei. Ela tem que andar certinho com a lei. Aí esse candidato, ele vai, fica 6 meses, pum, está restituído no cargo. Eu acho que é a maior prova de que a lei no Brasil não está funcionando. Que as leis, Em no primeiro geral, lugar, não se tá você for funcionando. eleito, você já não pode ser mais investigado, que você já ganha Exatamente. Imunidade parlamentar. Fora privilegiado ali, Então, né? você já fica ali 4 anos. Durante aqueles 4 anos ali, pode parar aquela pessoa que está investigando. Pode ser mandado para outro lugar, para a investigação, arquivar. Ninguém mais vai querer mexer em uma coisa que alguém já investiga e já deu zebra. Ou fica inelegível ou apoia candidatos à prefeitura, né? É. Fora também os amigos que vamos ter, né? Os complôs. Porque, preste bem atenção, você que está em casa. Um candidato ele não está sozinho. Ele tem toda uma rede com ele. Então, se ele cair, o outro vai vir e o outro vai dar um jeito de dar a liberdade a ele, seja ela condicional, seja ela domiciliar. É uma coisa que deve ser extinta. O instinto do pensamento das pessoas. Esse negócio de roubar, mas faz. É aquele negócio também. Inimigo é a gente. Porque eles lá são tudo amigos. Exatamente. Eles lá são tudo amigos. Dentro da estrutura ali, quem tiver ali, quem janta com quem, entendeu? Então, tem eles têm um poder dessa monetização, né? Quando tá investigado ou tá sendo preso, passa por irmão, ou se não por filho. E isso vai passando gerações e gerações, né? Ah, meu pai roubou, vou roubar aqui também. Vou trazer meu filho também para dar nesse processo de continuidade. Na Bahia a gente tem um exemplo claro. Rapaz, não só na Bahia, não só na Bahia, mas também vários outros estados. Se a gente pegar cada região da Bahia, cada região da Bahia é o quê? São quantas regiões no país? São 6? São 6 regiões, 6. 6 ou 5, eu não sei. 5, são 5. 5 regiões, pronto. Se a Nordeste, gente chegar, Norte. se a gente chegar em alguma dessas regiões, em qualquer dessas regiões, a gente vai ver alguma família que alguma família que retém o poder político daquele estado, que manda e desmanda, de sim ou não. Tudo é verdade. Aqui na Bahia tem, no Pará tem, no Rio Grande do Sul tem, em Minas Gerais, outro estado deve ter. Então, uma coisa que já vem desde a política antiga, vem desde o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca.
porque se a gente parar para ver como foi o mandato de Deodoro, foi corrupção em cima de corrupção. Porque a gente saiu da monarquia, né? Da monarquia, foi diretamente para a república. Então teve esse abalo. Então quem não roubou na monarquia aproveitou para roubar na república. E quem roubou no começo da república está roubando até hoje. Não para, não. Exatamente. Engraçado é que existe uma formação política entre essa monetização, né? Que fala, meu filho, se vai dar esse processo de continuidade, entendeu? Então, muitos filhos de prefeito se elegem a vereador, ou se não de vice-governador se elege a deputado estadual, entendeu? Então, nisso traz o apagamento do que roubou e foca naquele que está roubando, entre aspas, entendeu? Mas está ali inserido na política. E é complexo, né? É uma coisa que eu já vi no interior mesmo, onde eu vou. Uma vez meu avô estava conversando. Porque eu vi o avô desse prefeito. Aí eu perguntei, meu avô, esse avô desse prefeito que está atual, quem foi o último? Aí ele, não, meu filho, desde o tempo que eu estou aqui, veio o avô, veio o pai dele e agora é o filho dele. 3 gerações de uma família em um poder. 3. Aí quando se esse filho não tiver outro filho, vem um primo. Exatamente. Aí daqui a pouco vem um primo cunhado. desse primo, vem um cunhado. Ou ver um genro, que acontece muito aqui também. Entendeu? Então, hoje, no Brasil, né, em muitas regiões, a gente ainda vê a monarquia maquiada em uma falsa democracia. Sim. Em uma falsa eleição. De pai para Exatamente. filho. Agora você vê, né, que na questão de uma candidatura negra, ou um político negro que está inserido, seja ela na Câmara Municipal, na Assembleia, ou no Senado, não tem esse poder de monetização, né? Não passa pro filho, não consegue, entendeu? Você O vê único político até agora que eu vi, um político negro, que eu vi conseguindo lançar algum filho foi o atual vereador de Salvador. Edivaldo Brito. Edivaldo Brito. que Conseguiu Antônio colocar. Brito. O filho dele tá na Câmara de Deputados. Somente esse, depois desse daí eu nunca mais vi, não. Exatamente, entendeu? É o único que a gente vê aqui na Bahia, entendeu? Mas é o único que é da direita, Sim. entendeu? É da direita. Porque se fosse na esquerda, irmão, acredite que não ia Não dar certo. conseguiria. Exatamente, não ia dar certo. Não ia ter esse processo de continuidade, até porque o racismo ali escancarado de exclusão ali fala assim, epa, aqui não. Só tem espaço pra você, entendeu? E espaço pro meu filho. Seu filho, deixa pra lá. Então a gente entra nesses espaços políticos e tá disputando, entendeu? De tá quebrando esse poder de monetização dentro dos espaços partidários, de estar ali discutindo política pública, seja ela de igualdade racial e social, né? Socio-racial, eu trago o problema aqui de Salvador da Bahia como socio-racial, né? É mais nessa perspectiva. Eu acredito que o Brasil ainda tem muito que aprender com diversos outros países, né? Tem muitos anos de independência, de fato. O Brasil tem mais de 200 anos de independência, mas ainda fica aquela pendência de ter que aprender com outro país. Porque uma coisa também que seria muito certa é a gente adotar o seguinte: depois de 2 mandatos você está inelegível. Você não pode mais se candidatar. Isso daí deveria ser uma coisa verídica, deveria ser uma coisa certa. Porque você passa um mandato, 4 anos, daqui a pouco você vai lá passar mais 4 anos. Não, Mério, pior ainda, você é um senador. Você fica já 8 anos como senador. Sim. Aí você pega 2 mandatos, 16 anos. Daqui a pouco você pega mais um mandato, 16 com 8, 20 e poucos anos como senador. Porra, pelo amor de Deus. Exatamente. Você vai ser o avô do Por isso que muitos deles querem ser deputado federal, estadual ou senador, entendeu? Até porque tem um fórum privilegiado. Então você larga a sua campanha, entendeu? Você larga sua campanha, não, você larga o seu mandato para fazer sua campanha para ser reeleito na próxima eleição. Então ali não tem uma escapatória ali para ser investigado, porque você vai ser reeleito novamente e nisso dá continuidade, né? O importante é se você vai conseguir ganhar voto, mas sim se o partido vai conseguir chamar você. Porque na política brasileira tem isso daí também, né? Você conseguindo pelo menos somente a metade do que você precisa para ser eleito, o partido lhe dá o resto. Porque
porque não é você, né? Você não elege o candidato, você elege o partido. É a legenda, né? Você não elege nenhum candidato. Ah, eu vou votar nele. Não, você está elegendo o partido dele. Então, se o partido dele não quiser colocar ele, então ele já foi. Mas tem que entender que na política, quanto mais recursos econômicos, mais processo de votação você tem, né? Porque você vai ter recursos que dá aquela continuidade da sua candidatura, entendeu? Porque você se expande, né? Então, com um recurso ali, você vai para lugares que um lugar que você nunca imaginou, né? Eu trago referência do antigo presidente, entendeu? Foi o único presidente que não foi reeleito, graças a Deus, os É orixás. engraçado, ele conseguiu quebrar conseguiu quebrar esqueci até o nome que dá, né? Ele conseguiu quebrar uma série de resquícios que, tipo assim, todo presidente quando entra, ele consegue ganhar mais um mandato. Aí fica, ele foi o único, ele e Itamar Franco, que não conseguiu. Itamar Franco porque desistiu para virar governador e ele desistiu por não ganhar mesmo, né? Ele não conseguiu ganhar. Exatamente, mas você vê o poder econômico que ele teve, entendeu? Influenciou muita gente. Então, quando a gente E não ganhou por isso aqui. exatamente. Quando Foi você por desce, besteira mesmo. quando você desce para a esfera federativa ali no sentido do deputado estadual federal, eles sempre vão querer ser reeleito, entendeu? Você vai ser reeleito, porque o partido vai dar prioridade, né? Quando você já é deputado, o partido dá prioridade a você, entendeu? Dá essa expressão de coeficiente, né? Você olha, aqui é um cara que é o meu preferido, então a gente vai captar pessoas, entendeu? Para ser inserida com um recurso baixíssimo para trazer o coeficiente para ser reeleito e nunca ser investigado, porque quanto mais dinheiro que ele tem, mais o partido ganha com isso. É verdade. Felipe, o que você mudaria na política brasileira? Irmão, essa pergunta é bastante complexa, né? Porque eu sou um jovem negro, audacioso, e esse poder de mudança vai me resultar morte, né? Que é o sistema, irmão, entendeu? Como é que vai mudar? A gente não tá nem conseguindo mudar a si mesmo, né? No sentido como a gente está inserido lá, a gente tem sempre que estar vigilante, né? Como a Conceição Evaristo fala, ela fala de que a gente tem que estar com os olhos bem atentos. A gente tem que nossas vozes ecoam pra gente não saber que estamos sendo infiltrados, entendeu? Porque se souber que a gente está ali querendo fazer de poder de mudança, irmão, já era. Você vai de ralo, pai. Pior que é mesmo. Você vai de ralo. Então a mudança, irmão, eu faço na minha comunidade, né? Como MC traz uma perspectiva, né? Que é viver, partir, voltar e repartir, entendeu? Então estou sempre naquele processo de mudança onde eu residia, que é o bairro Jardim Caiazeiras, de estar trazendo política pública ali, esse espaço que tem meu irmão, meus primos. Eu acho que uma pessoa que não está em um cargo público consegue fazer bem mais do que quando... Porra, exatamente. Aí o que sobra pra gente, irmão, são movimentos, entendeu? Movimentos sociais, ONGs, que estamos inseridos, de fazer esse poder de mudança, né? Mas quando a gente entra ali na política partidária, irmão, a gente tem que só observar assim, porque se a gente se revoltar, a nossa cabeça lá no CIA do aeroporto. Exatamente. Exatamente. Pô. Porque o índice de meus filhos é o maior do Brasil, porque mata, joga lá, entendeu? Tem todo esse processo, né? Então quando a gente chega ali no espaço partidário, porra, é um processo eugenista, de continuidade ali, né? Ser negro de partido, irmão, querer mudar alguma coisa, já era. É melhor você sair, não saia não, eu tô brincando, galera, não saia não, entre, né? E queira mudar mesmo. Mas com grupo, agrupado nesse agrupamento. Porque sozinho, irmão, sozinho vai ser que nem eu. Tive que buscar outros meios, né? Que é o que? Estudar. Se eu não posso mudar o sistema, eu vou mudar. Em si, eu falei que eu ia ficar exilado que nem Mandela, né? Exatamente, exilado que nem Mandela. Exatamente, pai. Estudando aí as graduações, meu mestrado, doutorado, depois eu volto cheio de ódio. Exatamente. Tô estudando no ódio, irmão. Escutando Racionais, entendeu? Exatamente, velho. Entendeu? Racionais ali que... Tô ali lendo o livro ali, escutando Racionais no sentido assim, eu vou voltar e vou mudar essa zona toda, velho. Esse é o poder da mudança, entendeu? Buscar os estudos ali
o doutorado ali de falar assim, porra, agora sou doutor aqui, posso fazer o que eu quiser. Porque a política é isso, né? Quanto mais Mais poder escalão você que tem. você tem, né? Seja ela econômica, intelectual, mais você está inserido nas coisas. Econômico é bom. É. Intelectual é melhor ainda. E se É, for os dois, aí fodeu com tudo. Pô, imagine. Ó, chegou o doutor aí. Ó, o doutor tá passando aí. Mas agora deixa eu lhe falar, a galera que tem doutorado prefere nem dizer que tem doutorado, velho. A gente já entrevistou mais de 2 pessoas aqui que tem doutorado. A pessoa é doutor. Depois eu tô lá, eu desculpa, é doutor. Ela não, me chama de irmão. Não, mas isso também é o racismo escancarado, né, irmão? A gente tem que falar que somos doutorão, entendeu? Quando a gente tem doutorado, a gente tem que falar, mas por que não? Porque quem fala que é doutor ele é doutor, é um médico branco, entendeu? Um advogado branco. Pessoas brancas ali que são doutores que têm essa autonomia de falar que é doutor. A gente não, a gente se esconde, entendeu? A gente se esconde nessa narrativa de demonstrar que a gente não tem capacidade intelectual de chegar até lá. Então a gente tem que falar assim, somos doutores, estamos estudando aqui para buscar o pós-doc e ser professor universitário. Eu concordo com você, porque quando o negro chega num lugar, a primeira coisa que chega não é a pessoa física, é a cor da pele. Exatamente. E quando você tem um doutorado, o primeiro que vem é o doutorado. Porque quem vem aí é Lugar doutor onde fulano. você entra. Aí quando... Doutor fulano? Aí já pensa o doutor todo branquinho, quando vai ver, doutor fulano é negro, da pele bem escura, do cabelo bem duro. Pele bem E aí, da pele preta. isso, da pele bem preta. E aí a pessoa já toma aquele choque de realidade. Então, eu acho que sim, tem que ser chamado de E o doutor. mais engraçado é que ele falando isso daí, tem o seguinte também. Quando a pessoa vê, quando as outras pessoas verem que é um preto que tem um doutorado, eles gostam de testar a pessoa. Porra. Até Pra na ver se graduação. realmente a pessoa é digna de ter aquele doutorado na frente do nome. Rapaz, exatamente, velho. Quando você tem um ensino autodidata, eles até têm esses processos também, né? De falar assim, porra, você aprendeu isso aonde? Entendeu? Eu escutei muito isso, velho. Imagine. A pessoa é um cara muito curioso, né? Então eu sempre converso com as pessoas que vieram antes de mim. Minha avó, meu avô, os mais velhos, que ali tem uma sabedoria ancestral, entendeu? Então ali é de adquirir sabedoria, conhecimento a gente tem também, né? Mas os livros ali, de autores negros ali, a gente vai expandir esse conhecimento em geral, né? A gente vai para o continente africano, sai do ocidente, entendeu? Então quando a gente tem esse pensamento autodidata de, porra, sei disso, como ervas medicinais, nossa cultura, né, em si, a pessoa fala assim, porra, você estuda o quê? História? Historiador? A primeira pergunta fala que você é historiador, hein? Falei assim, eu sou historiador, sou griot, sou tudo, irmão. Entendeu? E aí, por que não? Ah, porque você sabe demais. Eu falei, eu sei demais porque é cultura, né, irmão? É a história do meu povo, é a história que eu passo, é a história que eu tô andando ali, conversando com um cobrador, com um motorista, entendeu? A história que eu tô conversando com um professor negro, que é doutor. Entendeu? É um professor, vocês também aqui, entendeu? Que nessa reciprocidade de troca. Que a gente vai ali, mesmo a gente não pensando igual, mas a gente ali tem um entendimento de, porra, entendeu? Ele mora em tal lugar, mas eu conheço um primo seu, né? Quando eu falei aqui da pessoa que morava aqui, você já perguntou se você conhecia, tá ligado? Porque a gente sempre tem isso, irmão. Se a gente vai para outro bairro, você fala assim, porra, você pergunta fulano de tal, entendeu? Esse fulano de tal, a gente, porra, fulano de tal, que é fulano de tal? Todos nós. Por isso que é bom a gente dar nome e sobrenome. Entendeu? Sim, verdade. Tá? Então, você conhece Felipe dos Santos? Entendeu? Porque dos Santos é comum, né? Com certeza. Exatamente, é comum. Então, a gente tem que sempre ter essa analogia nesse sentido, véio, buscando sempre ter esse conhecimento autodidata para repassar, entendeu? A gente não pode guardar para si, senão a gente fica guardado e ofegante demais. Então, a gente repassa para outras pessoas, ficar cheio de odião também. Eu quebrei. Felipe, meu caro, o negócio é o seguinte, nosso tempo já está acabando. Gostaria que você falasse, olhando para aquela câmera ali, algumas coisas que você acha que essa galera que está escutando o Quilômetro Podcast deveria saber. Rapaz, vocês que estão me escutando, escute seus pais, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Entenda todo o processo da sua família, entenda da sua ancestralidade.
Estude, entendeu? Seja doutor. Exatamente, seja doutor, entendeu? Busque um mestrado, graduação. Se não, tem que ir para outros meios da cultura, musicalidade, futebol, entendeu? Você tem uma camisa que fala tudo sobre isso, né? Toda a cultura da gente. Então é isso, galera. Busque sempre os meios que a gente repasse esse conhecimento adiante, porque ficar para si é egoísmo. É isso, véio. Obrigado pela essa oportunidade. Obrigado, Felipe. Galera do Quilombo Podcast, não se esqueça, Quilombo Podcast é sexta-feira na TV Querimurê, aos sábados na rede SDP TV e aos domingos no YouTube e no Spotify. Até mais, galera. Tchau, tchau.